E aí, vamos lá para mais um vídeo da Jornada 90. Hoje eu vou falar com você um pouquinho sobre quem é o paciente que se beneficia de VNI, né, a ventilação não invasiva. O que a gente tem como definição clara e que tem um benefício bem comprovado com estudos robustos que mostram que modificam o desfecho do paciente é o paciente que tem DPOC exacerbada e o paciente que está em edema agudo de pulmão. Então, no paciente que tem DPOC exacerbada, a gente vai fazer a VNI, preferencialmente com o BiPAP, para o paciente melhorar a oxigenação, melhorar as trocas gasosas, melhorar o volume corrente dele, e isso aí traz benefício para ele. Mas é o paciente com DPOC exacerbado, especificamente que tenha acidose respiratória. Então, o dado que a gente tem que mostra realmente mudança no desfecho é o paciente com DPOC exacerbado e acidose respiratória. Então não é qualquer paciente com DPOC. O paciente que tem DPOC e que não tem acidose respiratória, né, o paciente não está com hipercapnia, o paciente não está com pH abaixo de 7,35, ele tem benefício? É incerto. Os dados ainda não têm uma evidência muito forte de que tem um real benefício para esse paciente, mas eu acho que é algo que você pode individualizar e, de acordo com cada paciente, avaliar se ele vai se beneficiar ou não. O que os estudos trazem é que esse paciente ele entuba menos, ele morre menos, ele tem menor tempo de internamento hospitalar quando você faz VNI no paciente com DPOC exacerbada e acidose hipercapnica, né, acidose respiratória. Então, nesse grupo de paciente você tem realmente essa modificação do desfecho, modificação da evolução natural da doença. Já no paciente com edema agudo de pulmão, ele também vai se beneficiar, mas ele não é tão específico, né? Não tem essa nuance aí do paciente ter que ter algum dado laboratorial de exame complementar associado. Basta que ele tenha edema agudo de pulmão. E aí no caso do edema agudo de pulmão é o CPAP, né? Uma pressão contínua, que é preferível, é o que tem mais dados, mas o BiPAP também é benéfico. Então, apesar de você pensar assim, porra, eu vou botar pressão positiva lá e eu vou fazer com que o edema saia do pulmão. Não é isso que a VNI faz. O benefício que a VNI traz é de melhorar o trabalho cardíaco, né? Também ajuda a aumentar a área de troca, né? Mantendo o alvéolo aberto, ajudando também a questão de volume corrente, tudo isso aí. Então, melhora a troca gasosa do paciente de certa forma, mas o que realmente beneficia o paciente é melhorar o trabalho cardíaco, diminuindo a pré-carga e a pós-carga, fazendo com que o coração trabalhe com menos esforço. Então aquele coração sofrido que está levando um edema agudo de pulmão cardiogênico, né? Então aquele coração sofrido que está ali, ele vai trabalhar com menos esforço e quando você faz a VNI, ele consegue trabalhar mais tranquilo. Então esses são os pacientes que beneficiam do uso de VNI, que a gente tem um dado certo, objetivo e que a gente tem real melhora desse paciente. Em outros casos, paciente com pneumonia, paciente com síndrome de desconforto respiratório, paciente com DPOC sem estar com acidose, paciente com asma, esses pacientes vão ter benefício? A gente não tem muitos dados ainda que falam a favor da VNI, mas também a gente não tem dados que falam contra, que vai trazer malefício, nada disso não. Então, nesses outros pacientes, nessas outras situações clínicas, é individualizar e avaliar se esse paciente ele vai ter benefício ou não naquele momento. Até porque você tem que evitar de protelar intervenções porque você está fazendo alguma outra que talvez não traga tanto benefício. Então, se é um paciente que já está muito grave, um paciente que tem algum problema, se você está visualizando um desfecho ruim para ele, percebendo, tem um feeling ali que o paciente não vai evoluir legal, talvez você adiar uma intubação para botar o paciente no VNI seja deletério para ele. Então, isso é só um exemplo, né, de coisas que você tem que ponderar e avaliar se o paciente tem benefício naquele momento ou não, por a gente não ter um dado que muda mortalidade, que muda internamento, muda evolução para tubo. Então, se a gente não tem esse dado aí bem claro, ponderar individualmente cada paciente. Beleza? Era isso que eu queria falar com você hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido algo novo. Se você curtiu, compartilha com algum amigo para que a gente possa espalhar cada vez mais o conhecimento e prestar a melhor assistência para os nossos pacientes. Por hoje é só e vejo você no próximo vídeo.